Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Praxis FABAPAR, o podcast de teologia prática da Faculdade Batista do Paraná. Eu sou o Roberto Monteiro e ainda ocupando a cadeira do Thiago, estou aqui hoje com o professor Lucas, que vai falar um pouquinho sobre um tema muito interessante de uma das matérias que ele leciona aqui pra gente na FABAPAR. O podcast Praxis pode ser ouvido em todas as plataformas de podcast que você encontra. Então você pode ouvir ela na sua favorita ou até compartilhar com quem você preferir na plataforma favorita de cada um e também no nosso canal do YouTube, onde você pode estar comentando e, obviamente, deixando as suas perguntas. Eu vou pedir agora para o nosso convidado de hoje se apresentar. Ele que já esteve aqui diversas vezes, mas é sempre muito bom para os nossos novos ouvintes conhecerem os nossos professores. Lucas. Olá, pessoal. Sou o Lucas, professor aqui na casa, professor na área de Teologia Bíblica, Teologia Sistemática. Sou coordenador também do Bacharel em Teologia EAD, mestre em Teologia pela PUC. E vamos falar um pouquinho sobre os evangelhos sinóticos aqui com vocês hoje. Primeira coisa que a gente vem na mente, quando a gente pensa assim, um ambiente mais acadêmico, a gente sabe o que é sinótico. Mas algumas pessoas não sabem. A gente fala, os evangelhos sinóticos. A cara de dúvida nas pessoas é nítida, é muito boa. E às vezes alguns elementos que para nós são básicos, não são tão básicos assim para a igreja como um todo. Então, se preparem para muitas informações relevantes, peguem o seu caderninho, anotem as suas dúvidas e depois compartilhem com a gente. Professor Lucas. Antes de falar de evangelhos sinóticos, a gente tem que falar de evangelhos. Os evangelhos a gente conhece como os 4 primeiros livros ali do Novo Testamento. Só que muita gente tem a tendência de achar que os evangelhos são uma biografia de Jesus. Não são biografia. Quando a gente olha as biografias lá do tempo dos romanos, que é o contexto onde os evangelhos foram escritos, os evangelhos não têm as mesmas características das biografias feitas na época de Roma. Uma coisa que eles não têm, por exemplo, são anônimos. Eles são livros anônimos. A biografia no tempo de Roma eram autorais. As biografias, em geral, destacam muito os feitos heróicos das pessoas. Eles não querem falar daquilo que foi humilhante, daquilo que foi horrível. Quando a gente olha para os evangelhos, a mensagem, o centro da mensagem é a crucificação de Jesus Cristo, que era uma acusação, era uma morte humilhante. Então, ele não tem as mesmas características da biografia. A gente crê que os evangelhos são um gênero próprio. Marcos, que provavelmente a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas provavelmente é o primeiro dos evangelhos, ele inicia no primeiro versículo falando Evangelho de Jesus Cristo. E aí provavelmente foi a partir dessa premissa de Marcos que deram um nome para os outros que vão escrever um livro parecido com o dele, nesse mesmo gênero textual, deram o nome de evangelhos. Então é um gênero muito específico, é um gênero do Novo Testamento. E evangelhos sinóticos tenta delimitar um pouco mais, dentre esses 4 evangelhos iniciais, aqueles que são mais parecidos, aqueles que têm mais pontos em comum. Então, dos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos entre si. Tem muitas semelhanças que foram estudadas aí por algum tempo. E por conta dessa semelhança e serem muito distintos de João, eles foram chamados de evangelhos sinóticos. Perfeito. A palavra sinótico, ela vem de qual origem? Sinótico é uma palavra grega. Então não é muito do nosso cotidiano, e ela visa destacar esses aspectos comuns dos 3 evangelhos. Os 3 evangelhos, quando a gente está lendo Mateus, Marcos e Lucas, tanto é que o pessoal já deve ter notado isso, quando a gente lê esses 3 evangelhos, dá uma impressão que a gente está lendo a mesma história de novo.
É uma impressão parecida com o que a gente tem quando nós lemos Reis e Crônicas. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento e lemos o livro de Reis e Crônicas, eu já vi muitas pessoas dizerem, é a mesma história, estou lendo a mesma história de novo. De fato, é o mesmo período histórico. Histórias vão ser muito parecidas realmente entre eles, mas há peculiaridades entre eles. Não tem muitas semelhanças, é o que torna eles sinóticos, eles têm muitas semelhanças entre si, mas eles têm também suas peculiaridades. Por isso que quando lemos o milagre da multiplicação dos pães e peixes, o primeiro milagre, ele está presente nos 4 evangelhos, inclusive em João. De fato, a história vai ser muito semelhante, a história vai ser muito parecida. Isso torna Mateus, Marcos e Lucas sinótico, porque além dela ser muito parecida, ela está na mesma posição, parece, nos 3 evangelhos, no mesmo momento histórico, as falas são muito semelhantes entre si, então há muitas peculiaridades. Mas a gente não pode crer que eles são idênticos. Apesar de ter muitas peculiaridades, há também muitas diferenças entre esses evangelhos. E a gente consegue traçar essas semelhanças e diferenças até numa pesquisa mais de origem, né? Sim, inclusive a história crítica, né? Isso é algo recente na teologia bíblica. Não havia essa preocupação em tentar ver as semelhanças entre os evangelhos lá na Idade Antiga ou na Idade Média. Não havia essa preocupação. Porque os evangelhos eram aceitos como eles são e ponto. Quando surgiram as outras ciências que vão dar suporte à teologia bíblica, né? A história, a arqueologia, a sociologia, essas ciências começaram a participar do processo de desenvolvimento da teologia, que é o que a gente chama de crítica, né? As famosas ciências críticas. São essas ciências críticas que vão começar a identificar que há muita semelhança entre esses evangelhos, só que há peculiaridades. E vão tentar entender o porquê disso. Quais foram as fontes? Quais foram as origens desses evangelhos? Que documentos fundamentaram eles? Eles surgiram juntos? Ou um surgiu e foi surgindo depois os outros? Isso tudo vai ser algo que as ciências críticas vão começar a fazer. Ciências críticas seriam essas ciências correlatas à teologia. História, antropologia, sociologia, geografia, arqueologia, linguística. São ciências das áreas de humanas que vão dar um suporte para a teologia para tentarmos entender a origem desses textos e tentar encontrar respostas. Embora, quanto mais a gente estuda, e os alunos vão ver isso, a gente fica com mais perguntas, no final das contas, do que respostas a respeito da origem dos sinóticos. É mais ou menos neste momento também que se questiona um pouco da autoria, porque a gente conhece, né, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, mas como você mesmo indicou, uma das características dos evangelhos que difere de uma bibliografia é a autoria. Isso. Os evangelhos em si, os textos, os documentos que nós temos mais antigos, em nenhum momento no texto nós temos menção a um autor a esses evangelhos. No entanto, esses mesmos manuscritos que nós não temos acesso aos originais. Então ninguém achou até hoje o autografado dos autores originais. Nós temos cópias desses originais que são cópias que a gente considera fiéis, com base na ciência arqueológica. Essas cópias, apesar de no texto corrido não ter menção ao autor, elas já vêm com um título. Então, por exemplo, Mateus já vem desde o século II, que é o manuscrito que a gente tem mais recente, mais antigo de Mateus, Evangelho Matatias. Então, a gente já tem a informação desse título do Evangelho de Mateus, mas ele não está no texto do Evangelho. Então, alguém pode ter inserido ali. Então, desde a Idade Antiga, creu-se que Mateus era de fato o autor do Evangelho de Mateus, Marcos do Evangelho dele, Lucas e João dos Evangelhos deles. Quando as ciências críticas começaram a estudar um pouco mais a parte histórica e arqueológica desses documentos, eles passaram a contestar aquilo que não estava nos escritos mais antigos, aquilo que pode ter sido inserido. Então, sim, é no século XVIII e XIX que começou-se a questionar autorias, começou-se a se questionar a integridade dos textos. Então, será que o Evangelho de Marcos, por exemplo, muita gente questiona no Evangelho de Marcos o final do capítulo 16. Porque o final do capítulo 16, de fato, quando a gente faz uma leitura atenta, ele parece ser uma inserção posterior, numa leitura que a gente faça a corrida do Evangelho de Marcos. Por conta disso, então, será que Marcos é de fato o autor desse finalzinho? Ou será que alguém acrescentou depois? Isso vai ser com as ciências críticas, né? Vai ser com os estudos críticos que vão começar a questionar a autoria, data, vão começar a questionar se esses evangelhos foram escritos de fato no primeiro século, ou se eles foram escritos posteriormente. Vão começar a questionar se são históricos ou se são apenas lendas. Isso tudo vai surgir com as ciências críticas. E eu sempre falo para os meus alunos, né, que
às vezes olha a crítica e já olha com um olhar de preconceito, né? Nossa, a crítica ela destrói a nossa fé. Não necessariamente. A crítica ela contribuiu muito com seus questionamentos para nós nos aprofundarmos no conhecimento dos evangelhos. Agora, é lógico, uma crítica extremada, uma crítica fundamentalista, deixando de lado a nossa fé, de fato, ela pode nos levar para longe da compreensão dos evangelhos sinóticos. Agora, uma crítica como um elemento de questionamento para ajudar-nos a aprofundar no conhecimento bíblico é uma crítica saudável. Ela até permite a gente ter alguns elementos de defesa, né? Sim, com certeza. Então é sempre importante a gente estar pautado e não ignorar as outras ciências. Elas estão aqui para mais ajudar, no final dos contos, do que atrapalhar. Pensando, então, nessa questão de que nós temos os 3 evangelhos sinóticos. São muito semelhantes. E pode causar essa estranheza. Qual é a necessidade, então, de nós termos 3 evangelhos tão parecidos? Aí vem a importância de quando a gente faz das outras ciências nos ajudarem na leitura do texto. Apesar de terem muitas semelhanças entre si, algumas coisas são exclusivas, algumas expressões vão mudando de forma muito sutil, a ordem de alguns eventos ela vai sendo mexida. E isso mostra para nós que, apesar de terem uma história muito semelhante, de terem eventos muito semelhantes, às vezes até idênticos, o autor ele distribuiu isso na sua redação final, visando um propósito distinto, talvez, cada um distinto entre si. Então, Marcos, vamos começar com vamos pegar o Evangelho de Marcos, mais curtinho, 16 capítulos. Marcos, quase todo o Evangelho de Marcos está no Evangelho de Mateus, por exemplo. Quase todo o Evangelho de Marcos. Mas tem coisa que é exclusiva de Marcos. E aí cabe a nós tentarmos entender por que há essas exclusividades em Marcos. Por que Mateus não quis se apropriar disso? Ou por que Marcos colocou isso a mais? Enfim, aí vai depender de como a gente entende as datas de composição. Essas peculiaridades é que devem nos chamar a atenção nos evangelhos sinóticos. Porque apesar de serem muito parecidos, eles têm públicos distintos e eles têm propósitos distintos e eles visam apresentar Jesus de forma distinta também para nós. Como o público é diferente e o lugar de origem e tudo mais é diferente, a forma como ele apresenta Jesus também vai ser diferente. O Evangelho de Lucas ele é conhecido por ser um evangelho que destaca muito eventos de Jesus com estrangeiros, com mulheres, com pessoas doentes. Então a gente crê que Lucas escreveu para um público que era um público mais rejeitado da sociedade. Temos muitos gentios, estrangeiros participando. Talvez o foco de Lucas, então, era destacar um Jesus que veio também para o estrangeiro. Um Jesus que veio para as mulheres que, naquele contexto cultural, ainda não tinham a autonomia que elas têm na atualidade. Então, ele vem chamar a atenção dessas classes, dessas classes sociais, esses gêneros, que eram mais excluídos da sociedade. E mostra que Jesus também veio para eles. A gente vai para um Evangelho de Mateus e a gente já vê muitas menções ao Antigo Testamento. Muitas menções ao Antigo Testamento, na língua hebraica, inclusive. Então a gente vê que são conhecedores desta língua. Será que então Mateus não quer alcançar um público judeu? Um público que imaginava cria que o Messias viria, porque os judeus tinham essa expectativa, mas que não viu em Jesus esse cumprimento. Será que Mateus não está escrevendo para esse público, então, talvez? E por isso ele tem mais citações do Antigo Testamento? Então são esses detalhes, essas diferenças, que as semelhanças tornam eles sinóticos, mas as diferenças entre eles mostram essas facetas de Jesus exclusivas. Um vai destacar alguma faceta de Jesus que o outro talvez não destacará tanto. E é por isso que nós precisamos dos 3. São as diferenças que fazem eles relevantes. Com certeza. E eu acho que é importante também a gente pensar que a gente está muito acostumado com a Bíblia como um todo. Eu tenho a Bíblia. Aí a pergunta é justa até. Por que eu vou ter 4 livros? Vou colocar João no meio. Num livro só, eu vou ter 4 livros falando a mesma coisa. Mas a questão é mesmo a origem desses livros. Originalmente, cada um desses autores escreveu a sua escrita para um público. E eles não tinham isso junto. Posteriormente, que isso virou um livro só. A Bíblia, as mesmas coisas funcionam com as cartas, né? Então, a carta de Paulo aos Coríntios tinha um objetivo específico. A igreja de Coríntios. Hoje, que nós entendemos que ela tem um objetivo para a igreja como um todo. Então, se a gente pensar que essas especificidades dos sinóticos são o que fazem eles tão únicos, realmente vale muito a pena a gente ter eles ali
na nossa Bíblia como um todo. Pensando, então, nesses detalhes específicos de cada um, quais são, que você considera mais relevantes, as peculiaridades de cada sinótico? O Evangelho de Marcos, eu sou da linha, já adiantando, eu sou da linha que crê que Marcos é o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Então, eu defendo a primazia de Marcos, que é como a gente chama na arte da composição aí dos sinóticos. Marcos, ele foi o primeiro de todos. E Marcos, quando a gente dá uma olhada nele, ele é um escrito muito rápido, é o mais curto, são 16 capítulos, e ele é muito bruto nas finalizações, né? O Marcos, ele não faz transições de um evento para outro. É tudo muito rápido, parece que todo o Evangelho de Marcos acontece num dia. Tanto é que a gente consegue ler esse livro tranquilamente num dia. Porque, assim, é muito tranquila a leitura de Marcos. E, ao mesmo tempo, ela é muito truncada. Porque ele vai falando as coisas sem dar essas transições. É como se a gente estivesse lendo um texto sem conjunções, sem preposições, sem vírgulas. Tudo corridão. E aí, para nossa cabeça, fica até difícil de digerir. Provavelmente Marcos deve ter tido auxílio de Pedro na composição do seu evangelho, e por conta disso, ele provavelmente acompanhou Pedro enquanto Pedro pregava, e ele vai escrever esse evangelho, portanto, como fruto dessas anotações da pregação de Pedro. Talvez, então, o evangelho de Marcos fosse muito mais uma pregação do que um texto escrito de fato, né? Ele só transpôs as palavras de Pedro para o papel. Outra característica muito relevante de Marcos, e que ele destaca muito, é um Jesus que faz milagres. Mas isso está em todos os evangelhos. Mas em Marcos, nós não vemos ensinos. O evangelho de Marcos é o único dos 4, colocando aí os 4 evangelhos, que não tem grandes ensinamentos de Jesus. Mateus, por exemplo, a gente tem o famoso o Sermão do Monte. São 3 capítulos. João tem capítulos imensos com pregações de Jesus. Lucas tem um pouco menos, mas ele também tem ensinamentos de Jesus. Até porque tem muitas parábolas ali no Evangelho de Lucas. Marcos não traz nada disso. Ele traz um Jesus que está sempre em ação, um Jesus que está sempre trabalhando em prol das pessoas. Por isso que alguns destacam que talvez Marcos quer mostrar esse Jesus que, apesar de ser Deus, ele também era um homem que veio para servir. Veio servir à humanidade, veio servir ao seu povo, veio servir dando salvação a eles. Quando a gente vai para Mateus, Mateus já é um cara que fala muita coisa do Antigo Testamento, como já mencionei. Tem muita coisa do Antigo Testamento em Mateus. Ele é o autor que mais se preocupa em trazer citações literais do Antigo Testamento para tentar aplicá-las ao Messias. Outra característica bem exclusiva de Mateus são os relatos do nascimento de Jesus. Mateus e Lucas são os únicos que dedicam um espaço para o nascimento de Jesus nos seus evangelhos, então são pérolas desses 2 evangelistas, e algumas coisas são exclusivas. Os magos, por exemplo, aparecem apenas em Mateus. Nós não temos a visita dos magos no livro de Lucas. Então nós temos essa informação apenas ali naquele evangelho. A genealogia de Jesus, de Mateus, também é distinta da genealogia de Lucas. Então, os 2 evangelistas têm essas peculiaridades. Mateus traz essas informações do nascimento, ele traz mais parábolas que não estão em Marcos. Então, há parábolas exclusivas ali no Evangelho de Mateus. E Mateus, ele tem uma organização diferente também. Marcos, ele tem uma preocupação cronológica. Então, ele organiza Jesus na Galileia, depois Jesus exerce seu ministério ali na região da Galileia, vai descendo rumo à Judéia, finalizando ali com a Semana da Paixão em Jerusalém. Mateus, ele não parece ter uma preocupação em organizar geograficamente as coisas. Ele parece mais que está organizando de forma temática. Então, é uma questão que a gente percebe no evangelista ali, que é muito mais uma preocupação em organizar por temas do que por ordem cronológica ou geográfica. Isso é o que a gente tem que atentar quando a gente vê Mateus. Lucas, acho que o maior destaque foi o que eu já mencionei também, das mulheres, dos oprimidos e tudo mais. Isso é uma grande característica de Lucas, e ele é o único que cita as fontes dele. Lucas, ele tem uma preocupação mais histórica com o seu evangelho, né? Então ele introduz o evangelho dizendo que ele recorreu a muitas fontes. Ele demonstra que ele não foi uma testemunha ocular de Jesus. Lucas não presenciou o ministério de Jesus e por isso ele precisou recorrer a entrevistas e tudo mais. Provavelmente com o apoio de Paulo, né? Lucas deve ter conseguido conceber esse evangelho apesar de não ser um apóstolo. Outra característica de Lucas é que, diferente de Mateus, ele já tem uma preocupação mais cronológica. Então, apesar de ter menos capítulos, ele é maior que Mateus
Então é como se a gente estivesse vendo Mateus, só que agora numa ordem mais parecida com a de Marcos, por exemplo. É uma característica do Evangelho de Lucas. Então eu diria que essas são as três, de uma forma bem sucinta, são as três principais distinções que a gente poderia dar para cada um dos evangelhos. Dá pra gente pensar um pouco que se Marcos é o cara que escreveu de uma forma mais truncada, faltou ali um editor que soubesse o que estivesse fazendo, Lucas era o cara que tinha um editor do lado dele. E um muito bom. Que direcionou certinho, até porque há Atos que continua o diálogo, então Isso. a gente vê essa preocupação em continuar, em fazer sentido, e isso é deste evangelho. Inclusive, você tinha mencionado antes sobre o envio, né? Falando de cartas e tal. Lucas também tem essa característica. Ele é o único evangelho que é direcionado para uma pessoa, né? Temos o famoso Teófilo. Tanto Mateus, Marcos e João, não há um direcionamento para um público específico. Lucas fala que ele está escrevendo esse texto, né, esse evangelho, para Teófilo. Há uma discussão, né, se Teófilo é uma pessoa ou não, mas isso a gente deixa para quem vir para nossa graduação. Isso. Mas é muito interessante isso, a gente entender a origem do texto, o momento em que ele foi aproximadamente escrito. O seu objetivo ajudam a gente a entender o texto. São textos que, apesar de serem textos que trazem a revelação de Jesus, têm esse objetivo de mostrar a cruz, eles são textos pessoais, onde uma pessoa extremamente relacionada com aquele evento está escrevendo e colocando ali as suas percepções, os seus sonhos e desejos. Então, pensando em todas essas estruturações, essas diferenças, assim, quão relevante é para mim, como cristão, para as pessoas que estão ouvindo, entender essas diferenças? Então vamos lá, gente. Isso eu acho fascinante na Bíblia, o que eu acho mais fascinante é entender que esse texto, que foi concebido por pessoas simples, né? Talvez Lucas seja o mais instruído dos autores do Novo Testamento, Paulo também, né? Uma pessoa mais instruída, mas dos evangelistas, Lucas talvez seja o mais instruído deles. E como esses homens simples, que não são pessoas de muita influência na sociedade, conseguiram, com o poder do Espírito Santo, disseminar essa mensagem de Jesus Cristo para que alcançasse a nossa vida hoje. O simples fato desse evangelho de 2000 anos atrás ser preservado dessa forma até o nosso momento atual, para mim já seria suficiente para considerar a relevância de todo o cânon, não apenas dos sinóticos. Agora, analisando os sinóticos, né, o porquê que é relevante nós entendermos as semelhanças e diferenças entre eles. Eu creio que na questão das semelhanças é vermos que há uma mensagem coerente a respeito de Jesus. Nós estamos falando de 3 autores diferentes que estavam dirigindo essa mensagem a públicos diferentes, em momentos diferentes, creio eu, todos no primeiro século, mas em datas distintas, com fontes distintas, e eles conseguem ser coerentes sobre o que eles apresentam de Jesus. Não há contradições entre eles. Eles conseguem ser coerentes na mensagem de Jesus Cristo. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em conta nos sinóticos. Agora, quando a gente fala das diferenças, e aí que eu acho mais fascinante, é a gente perceber a peculiaridade que o evento de Jesus gera em cada ser humano. Querendo ou não, Mateus, Marcos e Lucas tiveram suas próprias experiências com o evento de Jesus. Mateus foi um dos apóstolos, né? Marcos não foi um apóstolo, mas nós cremos que ele conheceu Jesus pessoalmente. Provavelmente, né? Há uma linha que pensa que a casa em que Jesus comeu quando ele estava na ceia, na Semana da Paixão, fosse a casa dos pais de João Marcos. Então, talvez João Marcos conheceu Jesus e talvez tenha sido um dos discípulos, embora não foi um apóstolo de Jesus. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele viveu uma experiência de conversão com esse Cristo. Então, cada um deles teve uma experiência com o evento Jesus. E eu creio que essa experiência determinou a forma como eles vão escrever a respeito desse Jesus. Não dá para escrever uma biografia de Jesus. João fala isso. Se a gente fosse escrever uma biografia de Jesus, não iam ter folhas suficientes no mundo, segundo o evangelista João, não teriam livros suficientes para abarcar tudo que Jesus fez nos 3 anos que ele esteve nessa terra, exercendo seu ministério. Então, acho que essas diferenças, elas nos mostram como Jesus era um Deus tão tremendo que ele gerou reações distintas nas pessoas. Além disso, chama a atenção o fato de que Jesus ele é apresentado para cada pessoa de uma forma um pouco mais distinta do que para outra. Há muitos pontos em comum, mas às vezes eu tenho que destacar coisas que não são tão relevantes para um outro público.
Mateus, ele se preocupa muito em falar que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele tem que falar isso porque o público para quem ele está falando precisa dessa informação. Para Lucas, que está escrevendo para um público mais gentílico, essa informação não é importante. Então ele não perde tempo resgatando o Antigo Testamento. Ele quer mostrar que Jesus, apesar de ser um judeu, ele ama aqueles que não são judeus, coisa que era inédita para o tempo dele. Então, omitir algumas informações, dar mais atenção para outras, mostra que Jesus não dá para ser apresentado como um ser encaixotado da mesma forma para todas as pessoas. No final das contas, Jesus é um ser tão grandioso e de uma compreensão tão ampla, tão densa, que a gente não consegue apresentar ele como uma caixinha para qualquer pessoa e é aqui, é desse formato e pronto. Não. Às vezes a gente vai ter que destacar alguns atributos, alguns eventos, alguns ensinamentos, porque o público para quem a gente está falando precisa ouvir mais isso do que as outras coisas. Capacidade de Jesus comunicar com todos, a gente consegue ver isso até pela quantidade de denominações que temos, de formas de se relacionar com ele, formas de culto. Jesus realmente, ele quebra qualquer tipo de barreira, e isso até incluindo em outras entidades de outras religiões que muitas vezes são mais limitadas nesse ponto. A gente vê em Jesus isso, essa humanidade dele permite isso, né? Então, se você conversar sobre alguém com algum amigo seu, você e o seu amigo terão percepções diferentes dessa pessoa. Jesus causou essas percepções diferentes. E nós temos o privilégio de ler essas percepções diferentes. Imagina só se a gente tivesse somente realmente um livro de bibliografia de Jesus e é o que essa bibliografia está falando e pronto. Não, a gente tem a chance de olhar esses lados de Jesus. Eu acho que isso realmente é muito rico e valida demais a existência dos três sinónimos. E não somente termos as percepções dos autores, porque os autores estão longe de nós. A Bíblia, como palavra de Deus, mediante o poder do Espírito, ela consegue trazer para nós as percepções, alinhando o que os autores viveram no passado, que estão longe de nós, mas que pelo Espírito ele consegue nos trazer essa percepção, e aplicando isso no nosso presente. A gente consegue viver as experiências com esse Jesus, de certa forma, como os apóstolos viveram no passado. A leitura dos evangelhos, novamente, com o poder do Espírito, ela permite isso. Não é um livro qualquer. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Jesus, quando ele deixa o Consolador, lá no Evangelho de João, ele fala: e ele vos lembrará, de tudo que eu vos ensinei, e vos ensinará coisas novas, coisas que vocês ainda não conheceram. E eu creio que esta mensagem de Jesus aos discípulos é algo que nós continuamos recebendo hoje com as Escrituras. As experiências que nós temos com o evento da revelação de Jesus nas Escrituras são eventos inéditos também. A experiência que eu tenho com a minha leitura do texto não vai ser a mesma que você tem ou que os nossos ouvintes têm. Nós estamos tendo experiências que são únicas. Às vezes um texto vai mexer com a gente que talvez não vai mexer comigo e não vai mexer tanto com você. Porque talvez o momento que eu esteja vivenciando com Deus, na minha vida, nas dificuldades que eu tenho, aquele texto, o Espírito Santo trabalhou de uma forma muito específica ali. Por isso que tem que ter uma riqueza de percepções nas Escrituras. Por isso que tem que ter uma diversidade de pontos de vista para que o Espírito Santo possa trabalhar nesses diversos pontos de vista na nossa vida. Porque é um Deus vivo. Sim. Não é um Deus morto. É um Deus vivo. E ele continua agindo e se revelando. Isso. E deu para perceber que essa é uma conversa, é um assunto que vai muito fundo. Isso aqui foi só uma pincelada no que é a matéria de Sinóticos vai estudar e no que existe sobre isso. Então, para a gente sanar um pouquinho da curiosidade das pessoas, que livro que você pode recomendar para alguém ler e se aprofundar um pouco nos evangelhos, talvez em até outras cartas, outros livros bíblicos? Para quem quiser questões mais curiosas, o nosso diretor-geral, o professor Jaziel, ele tem 2 livros lançados pela De Santos, que é Como Entender os Textos mais difíceis dos Sinóticos, e um do Evangelho de João. É bem legal porque são perguntinhas, O professor Jaziel, ele pegou perguntas que as pessoas geralmente fazem e ele dá uma explicação, para essas perguntas meio corriqueiras, que são meio curiosidades bíblicas, vamos dizer assim. O nosso professor Gusto, ele lançou também recentemente uma introdução ao Evangelho de Lucas. E a diferença dessa introdução em relação aos outros livros que ele já fez do Antigo Testamento, porque ele tem também comentários do Antigo Testamento, lá ele não comenta todos os capítulos do Antigo Testamento. Em Lucas ele dedicou
um comentário para todos os capítulos. Então é um comentário de Lucas, introdutório, né? Tem uma introdução ao livro e tem um comentário em cada um dos capítulos do Evangelho de Lucas. Eu diria que esses são materiais mais simples, né, pro nosso, talvez o nosso ouvinte não se interesse tanto em vir para a academia teológica, e são livros facilmente acessados para qualquer um, aí, qualquer leigo conseguir ler. Agora, se você quer uma leitura mais densa, a gente recomenda a obra do D.A. Carson, editado pela Vida Nova, Introdução ao Novo Testamento. Daí é uma obra já densa, já é uma obra mais pesada, né? Já tem que ter um conhecimento maior de termos. Mas é uma obra muito boa a respeito de uma introdução a todos os livros do Novo Testamento, não é só os evangelhos. Mas aí exige já talvez um comprometimento para fazer matrícula no final do ano, no nosso processo seletivo, porque quer entrar para tentar entender esses conceitos meio difíceis que às vezes o Carson traz ali para nós. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando um pouquinho com a gente aí do seu conhecimento. É sempre muito bem-vindo no nosso podcast. E para você, querido ouvinte, que ficou conosco até agora, muito obrigado. Novamente, deixe aí os seus comentários, as suas dúvidas. Esteja atento para todo o conteúdo que a gente está produzindo aqui na Fabapar, seja os vídeos no YouTube, os nossos podcasts. E curta, compartilhe, avalie onde tem que avaliar. Obrigado pela sua presença, fiquem com Deus e até a próxima!